queridos. Nossa aula de hoje de língua portuguesa vai começar um pouquinho diferente. Vocês vão começar com duas redações. Primeira, vocês vão pegar o material de apoio lá da página 12 de língua portuguesa e vão fazer uma entrevista. Chama alguém da sua família. Essa entrevista pode ser inclusive pelo WhatsApp. E aí você vai perguntar para ela como eram as histórias em quadrinhos antigamente, lá no tempo dela. E aí você vai escrever lá coisas simples, na página 12 está dizendo como eram as imagens, como eram os personagens, quais cores eram utilizadas e algumas curiosidades que chamavam a atenção delas, tá bom? Porque eu tenho certeza que era diferente. Pergunte também qual a história em quadrinho que era mais vendida na época, certo? Aí na página 13 também vocês vão ter uma redação, onde vocês vão ver aqui a história de Augusto, que foi impressa em 1954. E aí vocês vão começar a observar essa história. Ela é bem curtinha, ela é de uma página, como naquela época que a gente falou lá do Tico-Tico. E aí você vai escrever lá no material de apoio da página 13 essa história com as suas palavras. Você vai criar a história com as suas palavras e vai registrar no material de apoio. Aí aqui embaixo está dizendo um pouquinho sobre a tira, porque a história em quadrinho tem que ser vários quadrinhos. E a tira, o nome já está dizendo, é apenas uma tirinha, certo? É uma sequência de história em quadrinhos composta de 3 a 5 quadrinhos. E elas vão ficar na horizontal, certo? Aí na página 14 tem uma história em quadrinho, aliás, uma tirinha sobre o Seninha. Vocês vão ler, que o Seninha é o nosso Ayrton Senna, que já morreu, né? Que ele era piloto de corrida de Fórmula 1. E aí tem essa homenagem a ele. Aí vocês vão ler essa tirinha e responder as páginas 14, 15, 16 e 17 sobre a tirinha. Vão ter 2 tirinhas dele. Na página 16 vai ter um quadro, vocês vão já ver a imagem dele aí, sobre os balões que são utilizados nas histórias em quadrinhos. Tem o balão de cochilo, de nota musical, de sono, de fala de mais de um personagem, quando todos falam a mesma coisa, de ideia, de grito, de admiração, de dúvida. E tem alguns que não estão nesse quadro, que vocês vão ver, de fala simples, de choro, de raiva. São apenas esses quadrinhos? Não, tem outros também que existem, mas aqui é os que são mais utilizados. Aí respondendo a página 17, na página 18 e 19 vai ser falado sobre as onomatopeias. O que é uma onomatopeia, gente? É um som que ele vai ser reproduzido, que não é fala, que ele vai ser reproduzido com uma escrita na história em quadrinhos. Por exemplo, o som de um trovão, o som de um carro, de uma moto, de uma batida ali na porta do vizinho, de uma campainha, de uma sirene, de uma ambulância. Todos esses sons, eles podem ser reproduzidos na história em quadrinhos. Ele vai ser escrito de uma forma que quando você vê aquela palavra, você vai lembrar daquele som. E aí vocês vão ver aqui algumas onomatopeias. Olha, temos aqui cras, tum, que é a gota d'água, toque, toque, chua, plof, cabrum, nhaque. Essas palavrinhas aí, elas estão representadas por essas figuras que estão abaixo. Então, é como se fosse o barulho dessas imagens que você está vendo, escritos em uma história em quadrinho. Aí a gente associa o som à palavra que está escrita. E aí ele diz aqui embaixo, cada palavra representa um som, um barulho ou um movimento. E essa palavra é chamada de onomatopeia. É um nome até engraçado, né? Aí respondam a 18 e a 19 sobre as onomatopeias. E a gente fica por aqui. Beijão!